Eu sou Márcia Funkdieter, sou escritora, contadora de histórias, sou mãe e eu ajudo pais a criarem o hábito de leitura em seus filhos. Então, é uma alegria imensa estar aqui toda terça-feira pela manhã, conversando com pais, ajudando-os nessa jornada linda de formar filhos leitores. E nós só vamos formar filhos leitores quando esses tiverem o hábito de ler. Mas um hábito feito com amor, com paixão, feito com prazer. Quando a criança desenvolve esse hábito de leitura dessa forma, esse hábito vai andar com ela por toda a vida. Ela sempre vai estar buscando pelo livro, lendo com curiosidade, com amor. E eu vou começar a live de hoje falando um pouco sobre o dia de ontem. Não posso deixar passar em branco o que nós comemoramos no dia de ontem. 18 de abril. Foi o Dia Nacional da Literatura Infantil. O Dia Nacional do Livro para a Infância. Em homenagem ao Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, escritor brasileiro, escreveu muitas histórias que estão hoje guardadas na memória de muitas pessoas. São histórias que foram escritas há muito tempo, mas são conhecidas hoje. E com certeza elas não serão esquecidas. São histórias que entram no nosso coração e fazem a diferença em nós. Então eu não tinha como não falar sobre essa data. Porque se nós, pais, estamos ajudando a criar o hábito de leitura em nossos filhos desde muito cedo, nós estamos procurando por livros para a infância. Então, graças ao escritor Monteiro Lobato, que essa porta se abriu e muitas histórias fantásticas vieram à tona através de escritores maravilhosos, porque também resolveram seguir o caminho de Monteiro Lobato. Escrever para a infância. Então, salve! O dia 18 de abril, nós só comemoramos esse dia, né? Mas, na verdade, nós estamos procurando pela literatura infantil diariamente. E uma frase que eu vou deixar aqui do Monteiro Lobato é a seguinte: quem escreve livros cria castelos. E quem lê os livros mora nesses castelos. Olha só que lindo. Nós, pais, criando o hábito de leitura em nossos filhos, estamos ajudando-os a entrar nesses castelos e viver 1000 aventuras por aí. E ali, quem sabe, se encontrar o outro. Coisa mais deliciosa, não é? E hoje, terça-feira, temos mais uma live. E na live de hoje eu vou falar sobre a leitura em voz alta. Você deve estar pensando assim, mas precisa falar sobre leitura em voz alta numa live? É necessário falar sobre isso? Isso é algo tão simples. E eu vou lhes dizer que sim, é algo simples, quando se lê por ler. Mas quando nós começamos a ler em voz alta, para as crianças, para os jovens, para os nossos filhos, tudo muda de figura. As coisas ficam diferentes, nós não estamos mais lendo por ler, nós estamos ajudando a formar leitores, nós estamos colaborando no desenvolvimento de seres humanos, os nossos filhos. E nós queremos que os nossos filhos sejam bons seres humanos. Então, nós temos que ter, sim, um cuidado especial em cada detalhe quando nós criamos o hábito de leitura em nossos filhos. E um deles é a leitura em voz alta. Existe a leitura em voz alta, a leitura silenciosa, e existe a contação de histórias. E tem uma diferença nele, sim. A leitura silenciosa é uma leitura bem intimista, né? Em que nós pegamos o livro e estamos ali com o autor, com os personagens, vivendo aquela história sozinhos. Sozinhos com aqueles integrantes da história. A leitura silenciosa é aquela que nós estamos lendo com os olhos para nós.
leitura em voz alta é uma leitura que nós também escolhemos um livro, escolhemos uma boa história e vamos ler para os nossos filhos. Ler em voz alta, para que ele ouça a história. E ouvindo a história, ele vai descobrindo o que acontece nela. Essa leitura em voz alta, ela aproxima a criança do livro. Nós, lendo em voz alta, estamos mediando esse encontro do leitor com o livro, dos nossos filhos com a história. Então essa leitura em voz alta, ela não pode ser fria, ela não pode ser de qualquer jeito. E isso nós vamos ver nessa live hoje. Porque dependendo da leitura que nós estamos fazendo com os nossos filhos, nós vamos ou aproximá-los do livro ou afastá-los. Tudo é assim, né? Quando é feito de qualquer jeito, sem entrega, de forma fria, só por fazer, como obrigação, afasta. Mas do contrário, aproxima e muito. Já a contação de história, e a leitura em voz alta é uma leitura que nós estamos com o livro na mão. Né? Vou pegar aqui o livro, nós estamos com o livro na mão, nós abrimos o livro e nós lemos o que está ali em voz alta. Exatamente com as palavras do autor. Do jeito que ele escreveu, nós vamos ler. Vamos ser fiéis ao que está escrito, palavra por palavra. Entretanto, nós vamos ler de uma forma diferenciada. Vamos colocar entonação nessa nossa fala. Vamos colocar algumas pausas de vez em quando, fazer alguns silêncios, para surpreender aquele que está nos ouvindo. Já a contação de histórias é diferente. Sim, nós precisamos buscar um livro, escolher uma boa história e então prepará-la para contar. Pois nós não usamos o livro. Tem gente que até segura o livro na mão enquanto conta, mas não está lendo, porque contar histórias é diferente do que ler em voz alta. Quando nós contamos uma história, nós nos preparamos antes, nós incorporamos a história antes, nós pensamos nos elementos externos e internos para contar essa história antes, e quando nós vamos contar, nós contamos com as nossas próprias palavras. Nós não mudamos a história de jeito nenhum. Nós somos fiéis à história do autor. Porém, nós usamos as nossas próprias palavras. Nós contamos do nosso jeito. Diferente de quando nós lemos em voz alta, que nós somos fiéis palavra por palavra. Às vezes nós seguramos o livro na mão, contando uma história, às vezes não. Mas nós não vamos ler. Nós não vamos ler, nós vamos contar. E na live de hoje, eu não vou falar sobre a contação de histórias. Isso eu vou deixar por uma próxima vez. Na live de hoje, eu vou falar sobre a leitura em voz alta. É esse o assunto que eu organizei para essa manhã. E eu organizei esse assunto para essa manhã porque ele é muito importante. De verdade. Segundo a professora, escritora Vania Abramovic, o livro para criança que não lê é a história contada, a história lida. Então eu vou iniciar com essa frase. Porque se o seu filho não lê, essa é a forma dele viver a leitura, através da sua leitura em voz alta. Sim, a leitura em voz alta é quando nós escolhemos um livro, abrimos o livro e lemos a história em voz alta para os nossos filhos, exatamente como o autor está colocando. Nesse momento, aquela criança que não sabe ler, ou aquela criança que sabe ler, vai se inteirar da história. Vai desvendar junto conosco a história. Vai descobrir o que tem ali dentro. E olha só o que eu disse. Isso vale para quem não lê e para quem lê. Sim,
Porque se você acha que você vai ler só para o seu filho quando ele não souber, enquanto ele não sabe ler, você pode estar perdendo um tempo precioso de estar ficando junto com ele mesmo quando ele já saiba ler. Porque isso vale tanto para quando ele não souber, quanto para quando ele já aprendeu a ler. Mas se o seu filho está vivendo nesse momento a fase de estar aprendendo a ler, ainda não lê, é importante demais você ler em voz alta. Por quê? Porque além de estar se inteirando da história, descobrindo essa história, desvendando essa história, viajando, imaginando essa história, através da sua voz, o seu filho também está ouvindo as palavras, sendo pronunciadas por você. Então olha só que importante, no momento que nós estamos lendo em voz alta, a importância de lermos devagar, pronunciando cada palavra, cada frase, fazendo uma entonação diferente, quando tem um ponto de exclamação, quando tem um ponto de interrogação, mostrando para essa criança que está ouvindo que nós podemos ser surpreendidos de acordo com a forma que nós estamos lendo. Porque se é uma frase que assusta e nós vamos ler de qualquer jeito, não vai assustar. Se é uma frase emocionante, nós lemos de qualquer jeito, ela não vai emocionar. Se é uma frase que vai arrancar gargalhadas, se nós lermos de qualquer jeito, não vai arrancar. Então, quando nós lemos em voz alta para os nossos filhos, nós vamos colocar tudo isso nessa leitura, para que ele vá ouvindo e já vá se familiarizando com como é ler. Pois um dia ele vai ler em voz alta e ele vai trazer essa aprendizagem que ele teve com você para essa leitura. Ouvindo a sua leitura, futuramente seu filho vai ler ainda melhor, em voz alta, diante dos colegas, diante de outras pessoas, porque ele aprendeu a ouvir primeiro. Olha só que maravilhoso. Então, quando nós lemos em voz alta, nós estamos ajudando os nossos filhos a compreender a leitura. Ele ouve as palavras, aprende novas palavras e pronuncia essas palavras. Isso é maravilhoso. E isso se seu filho não lê ainda. Mas se ele já lê, ele também vai aprender isso. Sim, ele também vai aprender como eu leio para o outro. Como eu leio para o outro. E além de aprender tudo isso, além de estar viajando com essa história, conhecendo uma história, você tem um momento precioso de se aproximar do seu filho, de se conectar com o seu filho através de uma leitura oral. Então, olha só que maravilhoso. Você não está só compartilhando uma história. Você não está só permitindo que o seu filho descubra uma história, que o seu filho descubra o mundo, que o seu filho descubra a si mesmo, que o seu filho ouça novas palavras e saiba pronunciá-las. Você não está só ensinando seu filho a ler em voz alta, mas você está vivendo esse momento com o seu filho, junto com ele, aproveitando, se aproximando. E é nesse momento que nós passamos a conhecer melhor os nossos filhos. Então, quando você está lendo em voz alta com seu filho, aproveite esse momento. Essa leitura não pode ser feita de qualquer jeito. Ela precisa ser feita com entrega, com amor. Se é para fazer por obrigação, só para aliviar o peso na consciência e dizer, eu fiz a minha parte, eu li. Pode acontecer o contrário. Ao invés de você estar estimulando seu filho a ler, você vai fazer o contrário. Você estará estimulando seu filho a ficar afastado do livro, porque ele vai sentir logo que você está ali por obrigação, de forma fria. Você está lendo corrido para terminar logo a história.
Aquilo vai ser chato para o seu filho, ele não vai querer mais. Quem é que quer ouvir uma história que não está sendo agradável, que é chato, que faz você ficar com sono, que agita? Então, quando você conta, né, quando você lê uma história em voz alta, sem colocar essa ternura na sua voz, o seu filho vai perceber isso. E aí você, pai, você, mãe, que quer formar um filho leitor, não vai fazer isso. Porque você não vai estar criando aquele hábito que é realizado com amor, com prazer. Ele não vai querer. Ele não vai querer. E é triste demais quando nós ouvimos os nossos filhos dizendo: eu não quero mais que você leia para mim. E eles vão dizer isso. Mas aí, se caso disserem isso para você, está na hora de você começar a pensar como você está fazendo essa leitura. Essa leitura em voz alta. Então, quando você vai ler em voz alta ou contar uma história, você precisa se preparar. Sim, porque não adianta só ler o tempo todo. Você precisa de vez em quando contar uma história. São formas diferentes que criam o hábito de leitura, que fortalecem esse hábito de leitura em seu filho. Então, quando você ler em voz alta, antes de ler para o seu filho, leia a história para você, silenciosamente primeiro. Depois pode até ler uma vez em voz alta para você. Mas é importante demais conhecer essa história antes de lê-la para o seu filho. Porque quando você já conhece um pouco mais essa história, antes de lê-la em voz alta para o seu filho, você já vai ler de uma forma mais natural. E o seu filho vai sentir isso, que está acontecendo de um jeito natural. Está sendo gostoso. Então, antes de ler em voz alta, se intere da história. Leia essa história antes. Perceba nessa história onde você pode estar modificando a sua voz. Quem sabe falando mais alto ou mais baixo, cochichando. Quem sabe silenciando em algum momento. Quem sabe engrossando a voz em algum momento. Você só vai perceber isso na história se você fizer essa leitura antes. Pois se você não fizer, na hora que você está lendo em voz alta, você vai ter percebido: poxa, eu poderia ter mudado a minha voz naquele momento. Eu não sabia, não fiz. Então isso tudo você vai sentir, vai observar antes. E aí no momento que você vai ler em voz alta para o seu filho, isso já vai acontecer, porque você já sabe. É ali naquela parte que eu vou falar mais alto. É lá naquela parte que eu vou silenciar. É nessa frase que eu vou engrossar a minha voz. É naquela outra frase que eu vou arregalar os meus olhos. Pois é essa forma de leitura que envolve o seu filho, que faz com que ele goste de ouvir você. Então, se você pegar um livro na hora e ler em voz alta, pode não acontecer esse envolvimento. Pode ser chato. Seu filho pode não gostar. Mas se você se preparar um pouco antes, você tem mais segurança na hora que está lendo. Seu filho vai olhar para você, vai olhar para os seus olhos, e você vai olhar para os olhos dele, e vocês vão ter um encontro ali. Que encontro lindo, né? Entre pais e filhos, através de uma história. Isso é lindo demais. Aqui em casa, isso deu muito certo. Quando eu falo que ler em voz alta cria hábito de leitura em nossos filhos, isso é real. Aqui em casa deu certo, eu formei uma filha leitora assim. E formei muitas outras crianças, alunos, também dessa mesma forma, lendo em voz alta. Porém, não lendo de qualquer jeito, como eu já falei. Não lendo de uma forma fria, rapidinho, para cumprir tabela, para dizer, fiz a minha parte, não. Mas se envolvendo. Escolhendo um bom livro. E eu já fiz aqui uma live sobre como escolher um bom livro. Você pode procurar por essa live, ouvir, aprender como se escolhe um bom livro e procurar por ele. E tem gente que acha que precisa de muito tempo, e eu não tenho muito tempo para ler para o meu filho, não é?
eu trabalho até muito tarde, eu venho muito tarde para casa, ainda tem muito a fazer em casa, eu não posso usufruir de mais um tempo precioso para ler para o meu filho. Qualquer tempo que você tem para o seu filho é precioso. Mas você não precisa ficar 1 hora, 2 horas com ele. 10 minutos basta. Eu também já fiz um vídeo falando sobre isso. 10 minutos basta. 10 minutos é precioso para se conectar com seu filho para a vida toda. Então aqui eu sempre fiz isso. Quando eu estava mais disposta, ou o meu marido, nós ficávamos lendo mais tempo. Quando estávamos cansados, ou com muita coisa para fazer, ou quando eu chegava tarde, minha filha estava já cansada, 10 minutos bastava. Porém, esses 10 minutos são inteiros, não pela metade. Inteiros, entregues, estando ali, lendo, olhando no olho do seu filho, lendo para ele, não para o além, colocando na sua voz intencionalidade, mostrando para ele que as coisas estão acontecendo, que as coisas vão mudando através da sua voz. Porque quando nós lemos da mesma forma, do início ao final, não tem graça. Você precisa colocar ali uns nuances para surpreender, para envolver, para chamar a atenção. É isso que prende o seu filho nessa história que você está lendo. Então aqui em casa eu fiz isso desde muito cedo. Para quem me acompanha sabe que é desde a minha gestação. Eu li em voz alta para minha filha. E depois que ela nasceu, eu continuamos, meu marido também, lendo em voz alta para ela. E foi assim que ela foi se apaixonando pelas histórias. Nessa leitura compartilhada, gostosa, cheia de ternura, cheia de amor, porque é assim que ela precisa ser. E ela foi crescendo e foi buscando pelos livros, foi lendo silenciosamente, mas ainda queria a leitura em voz alta. E nós continuamos essa leitura em voz alta, mesmo ela já sabendo ler. Por quê? Porque é uma forma de estarmos sempre conectados com os nossos filhos, de estarmos próximos. É uma forma de ouvi-los, sim, ouvi-los. Sabem por quê? Porque a partir de uma leitura nós podemos iniciar uma conversa que vai nos revelar muito sobre os nossos filhos. E isso eu vou tratar aqui numa outra live, porque é muito importante a conversa após a história. Você não tem noção, pai, você não tem noção, mãe, de como você pode se aproximar, se conectar, acessar o seu filho a partir de uma conversa após uma história lida em voz alta. E isso foi acontecendo aqui em casa. Hoje a minha filha está com 16 anos. E faz alguns meses que nós criamos um novo projeto para continuarmos essa ligação forte, esse elo. Porque na adolescência, ainda mais do que na infância, nós temos que fortalecer os laços, porque a adolescência é um momento difícil, eu sei disso, eu vivi a adolescência, você pai, você mãe também viveu. E eu sei que acontecem muitas coisas ali que podem mudar totalmente o nosso caminho. Mas se nós temos alguém para nos ouvir, se nós temos alguém para ler para nós em voz alta, e a partir disso, iniciar ali um encontro de respeito, de amor, os nossos filhos vão andar pelo caminho do amor, pelo caminho da felicidade. Todas essas coisas vão estar, sim, próximas deles, mas eles vão saber escolher, porque eles vão estar envolvidos nisso. Então, nesse momento da adolescência, é muito importante continuar lendo em voz alta. Mas de que forma? De que forma eu vou ler para o meu filho em voz alta? Você pode continuar lendo para ele, sim. Mas você pode criar um projeto, assim como nós criamos aqui em casa, leitura em família em voz alta. Eu, minha filha e meu marido nos reunimos todos os dias, tentamos todos os dias, tá? Às vezes nós falhamos. E isso não é nenhum pecado, porque acontece sim, às vezes estamos muito cansados, às vezes um não quer, às vezes um tá doentinho e não quer.
Então nós falhamos um ou outro dia. Mas a intenção é ler todos os dias. É essa constância. Porque se a gente começa a falhar todos os dias, aí lá pelas tantas acabou-se o projeto. Então o projeto é o seguinte: nós escolhemos um livro que gostaríamos de ler. Às vezes nós encontramos um livro que todos os três querem muito. Às vezes vem um livro que 2 quiseram mais, ou que 1 quis mais. Mas toda vez que nós vamos escolhendo novos livros, a gente tem a oportunidade de, agora vai ser a minha vez, eu quero esse. Agora eu quero aquele. Né? Então nós escolhemos um livro que todos gostariam de ler, né? Mais ou menos, e nós fizemos a leitura oral desse livro, exatamente com as palavras do autor. Nós vamos lendo em voz alta. Um lê naquele dia e os demais ouvem. E aí nós tentamos ler um capítulo, dependendo, né, de como nós estamos naquele momento, nós lemos mais, às vezes lemos menos. Não, nada é obrigado, nada segue uma regra rígida. A única regra é ler. Ler. E nesse momento nós estamos treinando a nossa leitura em voz alta. Nós estamos colocando ali entonações na nossa voz. Nós estamos envolvendo o outro. Nós tentamos, né, com a nossa leitura envolver o outro. Então cada um vai buscando alguma coisa, aquele talento que tem para envolver o outro. E é uma delícia. Então sempre que nós vamos fazer a leitura, nós paramos um pouco para relembrar o que foi lido anteriormente, para todo mundo chegar, né, no mesmo ponto e continuarmos a leitura. E por várias vezes paramos a leitura para conversar sobre algum assunto que aconteceu ali. E nesse momento é tão especial os pais fazerem isso. Agora aqui é uma dica que eu dou. No momento que você está lendo em voz alta e tem alguma coisa ali naquela história que você sentiu que possa estar falando um pouco mais para chegar em seu filho, é ali que você precisa parar um pouco para conversar. Mas não vá direto ao ponto, perguntando para o seu filho sobre aquilo. Faça um rodeio. Converse, chegue naquele assunto. E assim as falas vão acontecendo. Que momento importante o de leitura em voz alta. Então, mãe, então, pai, se você quer criar o hábito de leitura em seu filho, e tomara que sim, porque formar filhos leitores é algo importante, algo que nós podemos fazer que não nos custa muito, apenas comprar um livro, procurar por um livro e nos entregar nesse momento. Saiba que a leitura em voz alta, ela é essencial, mas ela não pode ser feita de qualquer jeito, como eu disse. Ela precisa ser feita para o seu filho com entrega. Então escolha assim a história, se prepare antes. Leia antes para que ela saia com mais naturalidade. No momento que você está lendo, leia devagar. Leia olhando para o seu filho. Pronuncie bem as palavras. Repita alguma coisa se lhe chamou a atenção. Mais tarde na conversa, você pode trazer à tona isso que você repetiu. Leia pausadamente, não corrido. Leia devagar. Leia com entusiasmo. Modifique as frases de vez em quando necessário, porém não demais. Quando você faz isso demais, também se torna chato. E a gente não consegue prestar atenção. O importante é ler. Ler em voz alta. No momento que você tiver, no tempo que você puder. Não precisa ser 1 hora, 2 horas, 30 minutos se você não pode. 10 minutos é o suficiente. 5 então. Pode ser antes de dormir. Pode ser depois do almoço, pode ser antes do almoço. Vocês podem aproveitar o momento de sentar, se vocês almoçam juntos, antes de comer, ler um pouco. Talvez ali vai ser um pouco difícil, né? Todo mundo com a barriga roncando, morrendo de fome. Mas se der, tente. Se não, deixa para depois. Leia em algum momento que para você for interessante para o seu filho. Às vezes sobra um tempo só à noite, depois do trabalho, que seja ali. Mas não dá ao lado da cama, então que não seja ali. Faça no sofá, faça na cozinha.
faça na área de casa, faça no pátio. É o momento que a família consegue se organizar. E você pode ler para o seu filho, ou a mãe, ou o pai, e vocês podem ler juntos num projeto assim, como eu comecei aqui em casa. Nós já líamos juntos, mas cada um seu livro. Porém, há alguns meses nós começamos a ler juntos de forma oral, em voz alta. E está dando um resultado muito importante. A vida passa tão rápido, não é? Quando piscamos os olhos, os nossos pitocos já estão crescidos. Eu ouvia isso da minha mãe, mas não levava muito a sério, né? Porque quando a gente não tem filho, eu acho que eles só exageram. Ai, a mãe só tá exagerando, nada a ver. Demora tanto para chegar nos 15. Para mim pareceu assim uma eternidade chegar nos 15 anos. E quando chegou, e aí tudo começou a passar mais rápido ainda. Mas quando nós somos pais de fato, a gente sabe que isso é muito real. O tempo passa muito rápido. Então, se você ainda está com seu filho em casa, se ele ainda não saiu, né, aproveita esse momento com seu filho. Se o seu filho é pequeno, aproveita esse momento com ele. Contar uma história, ler uma história em voz alta, desacelera. Porque nós temos que parar o tempo normal para entrar no tempo da história. E o tempo da história é outro. É um tempo diferente, é um tempo que não é aqui, não é agora, é em outro lugar. Então nós desaceleramos para viver o tempo da história. E nós temos que aproveitar esse tempo com eles. Porque quando piscarmos os olhos novamente, eles estarão grandes, estarão fora de casa. E aí vai doer o coração, né, em pensar que tudo passou tão rápido. Então, se nós temos os nossos filhos ainda em casa, pequenos, jovens, vamos aproveitar esse momento e viver o melhor com eles. Para quando crescerem, nós podemos olhar para eles e pensarmos assim, nossa, eu vivi ao lado deles, eu aproveitei. Eu aproveitei todo o tempo que eu podia. Tem um livro que eu quero muito mostrar para vocês, que eu estou lendo, e eu vou ler uma frase que a autora coloca aqui nesse livro, que trata justamente sobre isso, sobre como nós vivemos os nossos pequenos instantes com os nossos filhos. O livro é esse aqui, A Família Leitora, de Sarah Mackenzie, acho que é assim, Mackenzie, algo assim, tá? Aqui mais uma sugestão de leitura, eu gosto de deixar uma sugestão de leitura para vocês. E a frase que eu quero ler é essa. Nosso tempo de escolhas na vida é curto, no final das contas. Como escolhemos gastar esse tempo tem consequências significativas, pois afeta a maneira como nossos filhos viverão o resto de suas vidas. Isso é profundo, gente. A forma que nós escolhemos de gastar o nosso tempo com os nossos filhos vai afetar de forma significativa e profunda a forma que os nossos filhos vão viver as suas próprias vidas. Criar laços significativos e duradouros com cada um de nossos filhos é necessário, antes que seja tarde demais. E nós podemos fazer isso agora, através das histórias. Se você não sabe muito bem como chegar no seu filho, criar esses laços, se conectar com ele, escolha uma história e leia em voz alta, e você já vai estar começando a fazer isso. Depois, é só continuar. Constância, com amor, com entrega. Eu quis muito ler essa frase para vocês porque é muito importante. É muito importante. E a gente tem a escolha todos os dias de viver bem ao lado daqueles que nós amamos. Todo dia a gente pode escolher, hoje vai ser um bom dia ou não. E dependendo da nossa escolha, a gente pode fazer o dia seguir assim. Eu acordo de manhã e escolho viver bem. Com o meu marido, com a minha filha, com os meus alunos, com os meus amigos, com os meus colegas.
Eu peço isso nas minhas orações para que o cara lá de cima me ilumine e me faça seguir desse jeito, e acontece. Porque está aqui na nossa mente. É a nossa mente que faz tudo isso. É ela que nos leva nesse caminhar. Então, se a gente coloca aqui dentro que a gente quer viver com os nossos filhos os melhores momentos, sejam eles de 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 2 horas, isso vai acontecer. E através das histórias lidas em voz alta, você está começando muito bem. Muito bem. Que as histórias conectam vidas. E eu faço isso dentro da minha casa e deu muito certo. Tanto que hoje a minha filha é uma leitora apaixonada. E eu faço isso nas escolas em que eu trabalho, com os alunos que estão comigo. Eu sendo a professora de português ou eu sendo a professora de arte, porque eu sou as duas coisas. Nesse momento eu estou na escola lendo. Nesse momento eu estou fazendo a live, mas eu digo nesse momento de vida, eu estou lendo na escola, para cada turma. Para os pitocos de 4, 5 anos, eu estou lendo toda a aula de arte, antes de começar a aula, Alice no País das Maravilhas. Então, toda a aula de arte eu leio um pouco dessa história e paro num momento auge e digo, na próxima semana a professora vai continuar. E as crianças ficam enlouquecidas. Para os alunos um pouco maiores, de 7, 8 anos, 6, 7, 8 anos, eu estou lendo O Pequeno Príncipe. Para os jovens, eu estou lendo Romeu e Julieta. São 3 histórias maravilhosas que eu li e que me transformaram. São 3 clássicos. Romeu e Julieta eu li quando eu tinha 13, 14 anos de idade e chorei demais em toda a leitura. E hoje eu estou sentindo nesses jovens, porque eu trabalho projeto literário e artístico com esses jovens, e eles ficam encantados ouvindo a história que eu estou contando em voz alta. O jeito que o Romeu se aproxima da Julieta com tanto respeito, usando palavras bonitas, de amor. Não é aquela coisa de chega e vai dizendo o que quer. É aos pouquinhos, ele vai construindo esse relacionamento. E esses adolescentes ficam encantados ouvindo. Os pequenos ficam curiosos, com os olhos arregalados, quando eles me ouvem lendo em voz alta, porque não é uma leitura qualquer. É uma leitura feita com amor, com entrega, com entonação, que surpreende. E é isso que você, mãe, pai, precisa fazer na sua casa, para envolver os seus filhos, para conquistá-los, para incentivá-los à leitura, para querer que eles busquem essas histórias, que busquem outros livros, para que eles queiram ler como você. É isso que você precisa fazer. E antes de encerrar essa live de hoje, eu não posso deixar também de falar, porque no início da live eu falei do dia de ontem, né? O Dia Nacional do Livro Infantil, em função do Monteiro Lobato, comecei com uma frase dele, e eu não posso deixar passar o dia de hoje, 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. Então, antes de encerrar essa live e convidá-los a participar da próxima live, eu quero ler para vocês um pequeno texto, uma pequena história que eu preparei, que é uma história de um povo indígena, que está nesse livro aqui, As 100 Melhores Lendas do Folclore Brasileiro. Quem organizou essas histórias e quem está recontando essas histórias é Ademilson Franchini, tá? Acho que é assim. Essa aqui é uma publicação da editora LPM. Tá? Então eu quero ler. E nessa leitura, eu gostaria que vocês esquecessem um pouquinho de tudo que estão fazendo ao redor e viajassem comigo nessa história. Como surgiram os bichos? Essa é uma lenda indígena que foi recontada e agora eu estou apresentando para vocês. Houve um tempo, segundo os índios Ofaiés, em que o sol vivia de
pendenga com os homens. O principal motivo era a falta de caça. Não havia bicho em parte alguma, e os homens reclamavam o tempo todo com o sol para que este lhes arrumassem o que comer, ora bolas. O conflito evoluiu, até que certa feita, enfurecidos, os índios arremessaram todas as suas flechas contra o sol. Mas nada conseguiram, pois ele era indestrutível. Noutra ocasião, tentaram queimá-lo vivo num incêndio na mata. Mas o sol só conseguiu achar graça. Claro, pois ele já vivia em chamas. Esses homens tão bobinhos. A coisa foi assim até que certo dia, farto daquilo, o sol resolveu punir os homens. Eles querem caça? Pois, então a terão. No dia seguinte, ele convidou os homens para irem com ele até a floresta. Que haveríamos de fazer lá? Perguntaram os índios. Lá não tem nada para caçarmos. Mas tem árvores carregadas de frutos muito saborosos que eu fiz nascer durante a noite, respondeu o sol. Os índios, que andavam com muita fome, decidiram ir ver afinal. Aqui está, disse o sol, apontando-lhes uma árvore enorme. Essa árvore é uma jabuticabeira e dela podeis desfrutar dos frutos mais saborosos. Os índios treparam nos galhos e começaram a chupar as jabuticabas. Que delícia, que docinho, que gostoso! Em poucos minutos, não havia mais nenhuma frutinha na árvore. Onde tem mais? Onde tem mais? Perguntaram aflitos os índios, agoniados já. O sol então lhes apontou ali a segunda árvore. Os índios pularam dos galhos e correram até a outra árvore, começando a escalar os seus galhos. De novo o ruído dos índios chupando as jabuticabas deliciosas, e esse barulho encheu a floresta. Só que dessa vez o sol, postado agora embaixo da árvore, agarrou o tronco e começou a chacoalhá-lo com toda a sua força. Os índios, assustados, pois haviam subido até o mais alto da árvore para pegar ainda o restinho das frutas que tinham, agarraram-se desesperadamente aos galhos, com medo de cair, e começaram a gritar: "Pare! Pare com isso, você quer nos matar!" Nesse momento, o sol lançou um feitiço sobre eles e cada qual começou a se transformar em um animal antes que despencassem lá de cima. O primeiro animal a cair foi uma anta. Depois veio uma cutia, um veado, depois uma paca, uma onça, e assim foi indo uma série de outros animais. Apesar de tudo, porém, muitos índios ainda conseguiram se manter presos aos galhos, e esses acabaram sendo transformados em macacos. Os macacos arreganharam os dentes para o sol, lançando sobre eles 1000 maldições. "Do que reclamam?" disse o sol, já partindo para o céu. "Não queriam caça? Agora já há caça abundante em toda a floresta. Parem de reclamar." Então um dos macacos, que eram enfurecido, desceu até a terra e começou a puxar do chão as outras árvores que ainda eram pequeninas, baixinhas, e logo a floresta encheu-se de árvores tão grandes quanto a jabuticabeira. Os macacos puseram-se a entrelaçar as copas das árvores, cerrando o teto da floresta com um manto verde. E foi desde essa época que o sol viu-se impedido de entrar na floresta. E assim eu encerro essa live de hoje,
com uma história em homenagem aos povos indígenas nesse dia especial, 19 de abril. E também convido vocês que estão me ouvindo a participarem da próxima live que vai acontecer terça-feira que vem. Toda terça-feira estou aqui, ajudando de alguma forma, trazendo um assunto importante, pais a criarem o hábito de leitura em seus filhos para formarem filhos leitores. Se você tem algum assunto que você gostaria que eu estivesse falando aqui, tratando, né, trazendo para vocês, faça contato comigo, deixe nas mensagens, escreva aqui embaixo, né, nas mensagens ou no direct. É um prazer saber o que lhe interessa para poder falar mais a respeito, sempre com esse intuito, ajudar pais a criarem o hábito de leitura em seus filhos. Um abraço bem apertado, tenham um ótimo dia e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau!